Padre Fábio, não sei mais o que fazer. Não consigo mais ter sonhos, não tenho ambições na vida. Sempre que sonhava com algo, não conseguia alcançar. Ou porque minha família não acreditava em mim, ou porque estava gastando minhas energias tentando fazer minha família entender que nem tudo que eles sonharam para mim é o que realmente é o melhor e que eu preciso fazer e o que eu quero. Hoje me encontro totalmente sem direção, não sei o que fazer da vida, literalmente. Ando muito desanimada e angustiada por não ter nada para fazer e também não ter nada por que lutar. Não tenho mais sonhos e isso me deixa muito triste. O que faço? É a Paula de Vitória. Sabe que uma coisa interessante? Se a pessoa reconhece, isso já é um caminho para melhorar. Já começou a entrar na realidade, né? Isso é tão legal. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu estou sem sonho, eu não estou fazendo nada, Isso não é ruim. O ruim é a pessoa não estar fazendo nada, não ter sonhos nenhum e não pensar que não tem sonhos e não está fazendo nada, né? Eu acho que esse é um caminho bacana para a pessoa redescobrir dentro dela mesma essa capacidade de reinvenção, né? É uma coisa assim que Lacan falava dessa criança adormecida e que você teria que despertar essa criança de alguma forma. O sentido da criança dentro do ser humano é que ela é o sentido das não amarras, das não máscaras, né? Da capacidade que eu tenho de me emocionar, de chorar. Com o tempo eu vou tendo medo disso. Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de chorar, eu tenho medo de falar que eu estou triste, eu tenho medo de querer colo, e aí eu também tenho medo de sonhar. Uma coisa está muito ligada à outra. Pare, esses dias eu estava com umas crianças e aí estava contando histórias, né? Eu li 2 livros meus de criança e aí fui contar uma história, né? Que é a história do caçador e da raposa. E a história é rapidinha. Diz que um caçador tinha morrido a mulher dele e aí ele tinha um bebezinho e ele era muito amigo de uma raposa e a raposa ficava tomando conta do filho dele enquanto ele ia trabalhar e todo dia que ele voltava a raposa recebia ele com um sorriso lindo, né? E ela era muito amiga dele, só que todo mundo falava para ele, você tá louco, raposa, amigo de raposa, né? Pode ser amigo de raposa, ela vai comer o seu filho. Não vai, é minha amiga. Não, você tá louco, a hora que ela tiver fome, ela vai comer. Raposa não é um animal doméstico, você não pode fazer isso, você não pode. E fala, não, eu tenho certeza que ela não vai fazer, eu tenho certeza que ela não vai fazer. Aí um dia ele chega, e tanto ouvir esse falatório, ele vê a raposa com os dentes, né, ensanguentados, né, o mesmo sorriso de sempre para recebê-lo, mas com os dentes ensanguentados. Aí ele não pensa 2 vezes, pega um machado e parte a cabeça na raposa do meio e corre lá para ver o filho ensanguentado. O filho estava dormindo tranquilamente e tinha uma cobra do lado morta. Meu Deus. Pela mordida da raposa. Aí eu contei isso, aí as 2 crianças assim, não faz isso com a raposa. Eu falei, não faz isso, por favor, tio, não faz isso com a raposa, não faz isso com ela. Eu falei, não, é uma história, por favor, pede, e machucou e depois arrumou o machucado. Aí eu me senti mal de contar uma história tão assim, né? Que infelizmente é uma história real. Quer dizer, você tem primeiro assim, acreditar em fofoca, né? As pessoas falando, as pessoas não conheciam a raposa para dizer que a raposa não prestava, para dizer que a raposa ia comer o filho dele. E ele não poderia ter visto primeiro o filho para ver se a raposa tinha matado ou não. Essa impulsividade que faz com que a gente mate a criança que tem dentro da gente. A criança não faria isso. Mas o que eu achei bonito nessa história do ser humano é bom ou é mal, é a criança falar assim, por favor, não faz isso com a raposa. Como se estivesse pedindo para socorrer o mundo, né? Corrige isso. Não faz isso. Né? Corrige isso. E engraçado, Gabriel, porque às vezes nós matamos esses sonhos dentro de nós assim também, de maneira muito trágica, né? Matar o sonho é uma coisa muito perigosa, mas também é muito perigoso alimentar o sonho que é do outro para nós. Paula, você precisa tomar muito cuidado e nesse momento da sua vida em que você, como diz o Gabriel, já começa a ter esse senso de realidade, né? Descubra se verdadeiramente você viveu em torno dos sonhos que são seus ou dos sonhos que a sua família tinha para você. Às vezes a gente encontra pessoas muito infelizes porque estão tentando viver o sonho que era do outro. E o sonho que é do outro, muitas vezes, para nós, pode ser um pesadelo. Eu fico vendo, sabe, minha gente, eu fico muito preocupado, Gabriel, quando eu encontro pessoas assim, o que você está fazendo ultimamente? Estou estudando. Para quê? Para passar no concurso. Aí eu fico pensando... Qualquer concurso. O que o concurso representa na vida daquela pessoa? Você começa a perguntar... O concurso muitas vezes está em torno de uma estabilidade financeira. Por quê?
O pai quer que ela se arranje na vida, a mãe quer que ela se arranje na vida, e ela começou a ouvir isso desde criança, que o importante é ter estabilidade financeira. Independente se essa estabilidade financeira será realização profissional ou não. Porque, minha gente, uma coisa é você estar com uma estabilidade financeira. Outra coisa é você estar feliz com aquilo que você faz. Há aquele ditado, né? Ame o que você faz e você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Exatamente. É verdade. Você imaginou você ficar fechado dentro de uma repartição pública só porque você está cumprindo o sonho do seu pai, de que você precisa ter estabilidade financeira? Você não vai ser mandado embora, você vai se aposentar. A pessoa, ela trabalha esperando a aposentadoria. Quantas vezes eu encontrei, gente, isso é muito comum nos dias de hoje. Por quê? Porque os concursos públicos, essa coisa de ser funcionário público cresceu muito diante dos olhos de todo mundo, talvez por uma década de 80, de 90, em que isso era, né, ser o funcionário do banco tal, ser o funcionário do cartório, justamente. Né, do fórum, tá. Isso representou um status interessante. Mas, pelo amor de Deus, o que realiza nessa história toda, né? É a satisfação de você fazer o que faz, de você ser quem você é. Porque às vezes você tem pessoas que fazem o processo contrário, né? Saem da estabilidade para ir viver a verdadeira realização. Eu tenho um exemplo de pessoas assim. E que viveram o engano durante muito tempo, porque estava fazendo justamente isso. Cumprindo, batendo cartão num sonho que não era dele. Estava cumprindo um papel para o qual não havia sido escrito. Então é muito complicado isso. Eu dou aula em 2 faculdades de Direito, né, padre? Como eu vejo isso com os alunos? Alunos de Direito fazem concursos para juiz, para promotor. E é lindo ser juiz, é lindo ser promotor, é lindo ser delegado, desde que você goste, que esse ofício te diga alguma coisa. Aí você pergunta para o aluno, né, se você pretende seguir a carreira de... Não, vou ser juiz, né? Por quê? O sonho do meu pai, né? É o sonho do meu pai. O sonho do seu pai. E não é o seu sonho. Não é o seu sonho. Pô, meu sonho não é nem fazer direito, meu sonho é desenhar, né? Nossa, mas que lindo o seu sonho de desenhar. Ai, professor, nem falar isso para não bagunçar minha cabeça, né? No fundo, assim, a pessoa ela vai vivendo o sonho de uma outra pessoa. Ou aquelas pessoas que teimam em não ter aspiração. Então, eu me lembro que uma vez fez uma dinâmica lá, porque aspiração é uma palavra aristotélica, um conceito aristotélico, né? Aristóteles dizia que a gente tem desejos, escolhas, mas uma grande aspiração. E eu tentava ajudá-los a perceber qual era a aspiração da vida. Aí uma menina falou assim, até de propósito, fazia para chamar a atenção. Eu não tenho aspiração e não quero ter. Nenhuma aspiração, nenhuma. Mas será que umazinha assim... Eu não tenho aspiração, só tenho um aspirador. Só tem aspirador. Nenhuma, né? Eu falei, a sua vida tanto faz, tanto faz. Eu falei, você gostaria de ficar doente? Não, doente não. Eu falei, então você já tem uma aspiração. É não ficar doente. Olha que coisa interessante. Se a aspiração para você não ficar doente, é que você acha que a doença não é uma coisa tão legal. Se não é para você, não é legal para o outro. Talvez você E aí você vai tentando ajudar a pessoa a perceber que tem uma aspiração dentro dela. Todo mundo tem. Só que ela está ali, né? Foi aspirada. Eu tenho uma história muito interessante. Passou pela minha vida. Uma vez eu conheci em Campina Grande um rapaz chamado Gustavo Floresta. Um garoto extremamente inteligente, um rapaz bonito, assim, cheio de sonhos, cheio de coisas, né? E eu, aos poucos, fui me aproximando do Gustavo até o momento em que ele veio trabalhar com a gente. Ele trabalhou na equipe da Talentos durante um tempo, sendo meu assessor. E eu percebi que o Gustavo não tinha nascido para ser meu assessor, que aquela passagem pela minha vida era muito transitória, era muito temporária. E eu não sabia bem ao certo qual seria o meu papel na vida do Gustavo, mas eu sabia que por acaso ele não estava ali. E o Gustavo veio, ele já estava quase que se mudando para Taubaté, para trabalhar diretamente com a gente. E o Gustavo era um desses meninos, assim, não com essa história toda, assim, né? Ele faz um curso de Direito, é um garoto muito inteligente, ele realmente gosta do Direito, mas toda vez que eu perguntava para ele o que ele queria fazer, ele respondia que ele queria fazer concurso. E eu falei, mas Gustavo, você precisa pensar um pouco além do concurso, né? E então, Gabriel, eu convidei, um dia eu vi umas fotografias do Gustavo, aí que eu cheguei à conclusão que aquele rapaz não tinha nascido para ser servidor público. A fotografia dele, o olhar dele é tão sensível que ele precisava especializar aquilo.
Porque a fotografia é isso, né? Um olhar sensível sobre o mundo, né? E aí eu falei para ele, não, pelo amor de Deus, você vai, ainda que você decida ser um servidor público, você vai ser fotógrafo também. E aí ele já estava com todos aqueles, e incentivei ele ainda mais, e eu convidei para ele fazer as fotos do meu CD, Enredos de um Povo Simples. Todas aquelas fotos que estão lá são fotografias do Gustavo Flores, um menino muito novo na época. Veio, fez e ele ficou assim muito entusiasmado por assumir um projeto que seria nacional.